quero conversar com vocês, irmãos e irmãs, sobre esse tema. E a figueira secou. No contexto antes, nós vimos Jesus entrando em Jerusalém e sendo recebido por uma grande multidão, com palmas, com ramos, com vestes que eram lançadas nele. Depois o contexto do texto mostra também Jesus chegando ao templo e ele ficou irado, porque lá estavam os cambistas vendendo a porta do templo e transformando a casa de Deus em covil de salteadores. E o texto diz que Jesus então pegou a corda e fez um azorrague, fez um chicote e chicoteou aqueles cambistas, expulsando-os do templo e declarou: a minha casa é a casa de oração para as nações, é uma casa de oração e vós a transformais em covil de salteadores. Amados irmãos, queridos e queridas, se fosse nos dias de hoje, o que Jesus não faria em tantas comunidades, em tantas igrejas que dizem ser local de adoração, de louvor a Deus, e muitos bispos, missionários, pastores têm transformado em uma comercialização da fé, manipulando as ovelhas de Deus, e nós vemos isso. Então Jesus está com fome, aqui o texto diz em Marcos 11, e ele então vai até uma figueira, ele avista uma figueira, e ele chega naquela figueira e procura figos, procura frutos e não encontra, e ele então amaldiçoa a figueira, e ela seca, e os discípulos ficaram estupefatos, porque ela secou imediatamente. Jesus deu vista aos cegos, Jesus fez vários milagres, levantou paralíticos, libertou endemoniados. Jesus trazia bênção sobre as pessoas, mas foi o primeiro milagre que Jesus então amaldiçoa algo. Esta árvore, a figueira. Mas o que significa isso? Inclusive o texto diz, os irmãos viram, o texto diz que ainda não era tempo de frutos, mas não importa o que Jesus estava mostrando, o que Jesus estava fazendo, era um ato profético do que iria acontecer 70 anos depois, quando o general Tito, o general romano Tito, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. Cumpriu-se então o que Jesus havia feito aqui com esta figueira. A figueira representa, gente, a nação sacerdotal, a nação de Israel. O povo judeu, o povo de Israel foi chamado para ser luzeiro às nações. Deus confiou a Israel desde Abraão, o patriarca, para que Israel fosse aquele povo que iria levar às nações as virtudes de Deus. Então presta atenção, por que então a figueira secou, sendo que não era tempo? Mas queridos, não vamos ficar no fato de que não era tempo. Jesus estava fazendo ali um ato profético, como eu disse, declarando, e muitos não entendiam que ali estava acabando o compromisso de Deus com Israel, com o povo que Deus escolheu como nação de sacerdotes para proclamar suas virtudes. Deus havia dado a Israel privilégios, deu a lei, deu os preceitos, Deus confiou a Israel os oráculos dele. Então, quando Jesus procura o fruto na figueira e não acha, ele está mostrando então ali que estava acabando, terminando ali o compromisso de Deus com a nação que ele havia chamado. Inclusive Jesus diz em João capítulo 1 versículo 12, ou João diz em João capítulo 1 versículo 11 e 12, que Jesus veio para os seus, ele veio para a nação de Israel, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora, é um compromisso de Deus, não com a lei, não com os preceitos, mas é o compromisso de Deus agora, uma nova aliança
com um povo que não era povo dele. Um povo agora que ele estava chamando que não era seu povo. A nação gentílica, os gentios. Então, queridos, eu quero dizer desde já que Deus não tem compromisso com Israel. E até hoje no Brasil, nós vimos em várias partes do mundo as pessoas exaltando Israel, colocando a nação hoje de Israel como povo escolhido de Deus. Deus não tem compromisso com Israel. Deus tem compromisso com a palavra dele, com ele. Deus não tem compromisso com desobedientes, com aqueles que desobedeceram, que foram rebeldes, que abandonaram-no. Então a ideia da figueira aqui é a nação de Israel, que Deus então foi pedir contas, foi tirar então o fruto da figueira. Mas veja bem, nós agora somos esse novo Israel de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos essa nação agora, escolhida por Deus como sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas escute, se Deus tratou Israel, que foi o povo escolhido dele, pedindo para que prestasse contas, Deus também vai pedir contas dessa figueira, da minha vida, da sua vida. Vai pedir então para que nós apresentemos os frutos. E eu quero perguntar a você, meu querido irmão, minha irmã, você tem dado frutos? A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então Deus nos escolheu através da sua graça, mas Ele está pedindo contas, e Ele está procurando em mim e você como figueiras o fruto. E quantos que estão secando porque não têm dado frutos? Meus irmãos amados, minhas irmãs, no Brasil a igreja evangélica tem crescido. Nós temos visto a quantidade de igrejas, inclusive aqui em Montes Claros, tem multiplicado. Mas nós estamos vendo pessoas que se dizem crentes, mas que não têm frutos, que não têm vida, que não têm transformação na vida. Pessoas que não têm gerado frutos de santidade, de testemunho, novidade de vida. E a primeira lição que nós aprendemos aqui sobre a figueira secou, a primeira lição que aprendemos é que nós estamos vendo a religiosidade hoje. A figueira era bonita, a figueira tinha folhas lindas, vistosas, mas quando Jesus foi a procurar fruto, não encontrou. Deus está procurando frutos em nós. Deus está procurando frutos na figueira, mas não tem encontrado frutos em alguns, e muitos têm secado. Então, a religiosidade, a aparência, a figueira era bonita, era linda, mas a figueira não tinha frutos. Assim tem acontecido com muitos que se dizem cristãos, que se dizem crentes, mas não mudaram. Nós estamos vendo, queridos, o linguajar de alguns crentes sem santidade. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, capítulo 5, a palavra de Deus não mudou. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Você abre hoje alguns sites, você abre o Facebook de alguém da igreja, de um jovem, de um irmão, e a gente vê lá postado frases que não condizem com a vida de quem é eleito, de quem é salvo, de quem faz parte dessa nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. A prostituição, muitos que estão dentro da igreja adulterando, prostituindo, crentes enrolados. Queridos irmãos, tem lojas aqui em Montes Claros, tem lojas no nosso país que os lojistas não querem vender para crentes.
A igreja tem crescido, mas não tem havido testemunho, mudança de vida. Queridos, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Palavreado, vida de prostituição, roubo. Meus irmãos, a quantidade de crentes roubando, são ladrões. Misericórdia. Ladrões. Queridos irmãos, escute. A Bíblia diz que está posto o machado ao pé da raiz. A árvore que não produzia bom fruto, ela é cortada, ela é amontoada e jogada no fogo para ser queimada. Então que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua vida, para que nós, como figueiras dele, não sejamos amaldiçoados, secados. E quantos crentes vivendo vida minguada, vida derrotada. Mas o que está acontecendo, irmãos? Mas o problema de hoje é que a igreja evangélica está em alta. São cantores que saem do mundo e dizem que converteram, mas a vida continua a mesma coisa. O que dizer agora? Saiu, eu vi mostrando na internet uma mulher, uma moça bonita que disse ser evangélica, crente, e foi chamada para pousar e disse que vai pousar nua. Meus irmãos e irmãs, Jesus está buscando, Deus está buscando na figueira o fruto de arrependimento, de mudança de vida. E o que dizer, queridos? As separações dentro da igreja evangélica. As pessoas estão casando hoje e já falam assim: se não der certo eu separo. Poucos dias um jovem me procurou, um jovem casado me procurou e falou: pastor Eugênio, eu estou separando a minha esposa. Depois de conversar com ele, ele diz: não, eu já estou definido, eu vou separar. E eu falei com ele: você vai prestar contas diante de Deus da mulher da tua mocidade. A Bíblia diz: o que Deus ajuntou não separa o homem. Mas dentro da igreja evangélica hoje pode tudo. A pessoa casa, descasa, a pessoa esquece o que a Bíblia diz, que nós fizemos uma aliança. Você fez uma aliança com a sua esposa, com o seu marido. Mas, queridos, esse texto nos mostra a primeira lição: Deus está cansado da religiosidade, da aparência. Tem pessoas hoje que estão dentro da igreja, sauda bonito com a paz do Senhor, sabe todos os jargões da igreja evangélica, sabe tudo, mas não tem compromisso. Estão no altar, mas estão se prostituindo. Estão no altar, mas estão vivendo uma vida enrolada. Estão no altar, mas não tem transformação de vida. Segunda lição nós aprendemos aqui. Nós aprendemos sobre a comercialização da fé evangélica. Porque veja que o texto está dentro de um contexto maior. Quando Jesus chega do templo, e lá estavam então os cambistas negociando ali com os irmãos humildes que vinham para trazer as ofertas, as oferendas. Tinha de apresentar a oferta. E nós estamos vendo hoje, queridos, a quantidade de campanhas que existem em igrejas e a petição de dinheiro. Eu vi aqui em Montes Claros, desde quando eu me conheço como gente aqui em Montes Claros, 20 e tantos anos que eu estou nessa cidade aqui, 16 anos no pastorado. Eu conheço a igreja aqui que se diz evangélica. Eles fazem campanha para terminar a igreja, mas o dinheiro é desviado, porque algumas pessoas já falaram que o dinheiro é desviado. Líderes que aproveitam da ingenuidade da fé das pessoas. Então Jesus estava cansado da religiosidade. Ele estava cansado de ver aqueles judeus que achavam, aqueles escribas, aquelas autoridades sacerdotais, eles achavam que eles tinham pedigree, o direito da salvação. Como filhos de Abraão, achavam que já tinham o direito. E aí Jesus, quando amaldiçoou a figueira, ele estava declarando a maldição do que iria acontecer com o povo, e que ele estaria escolhendo, Deus estaria escolhendo um novo povo através da sua graça. Então nós aprendemos, quando a figueira secou, é que Jesus está pedindo frutos.
pedindo contas, eu como pastor, você como líder das igrejas, dos líderes, dos anjos das igrejas, pedindo conta do dinheiro que é recebido, das ofertas que são recebidas, dos dias que são recebidos, pedindo conta o que nós estamos fazendo da casa de Deus, o que nós estamos fazendo com as ovelhas que Deus nos confiou. Deus está pedindo contas. Pediu contas de Caifás, dos sacerdotes, de todas aquelas autoridades judaicas, daqueles rabinos. E ele está pedindo conta de mim, de você, como líder, como pastor. Pedindo conta de você. E nós estamos vendo, meus irmãos, no Brasil, a comercialização da fé. Quantos quadros que nós vemos pela internet, no YouTube, vemos na televisão, dos exageros, da manipulação que existe, das loucuras que existe. Tudo, na verdade, para poder manipular as pessoas ingênuas que vêm para as igrejas, que se achegam, mas em nome de receber, para poder receber a bênção, a cura, o milagre. Eles estão manipulando as ovelhas. Quanta hipnose, quanta manipulação no povo, entre o povo de Deus. Mas em terceiro lugar, esse texto nos ensina que o Senhor vai nos pedir contas do fruto do ministério que Ele confiou a mim e a você. E todos nós que somos ovelhas de Deus temos uma missão. A missão de pregar o evangelho a toda criatura. Não é papel do pastor, do missionário, mas é papel de todo crente. Cada um de nós tem um ministério de pregar a palavra. Ide por todo mundo, pregai a palavra, pregai o evangelho a toda criatura. Queridos, escutem. A Bíblia diz que os anjos anelaram pregar o evangelho, mas Deus não deixou e disse, é papel do homem. É um privilégio que nós temos. Deus confiou a mim e a você a pregação da palavra. E Ele está pedindo contas. Está pedindo contas a mim e a você se nós temos pregado, se nós temos anunciado o evangelho. E como, pastor, de vez em quando algumas pessoas me procuram, pastor Eugênio, na nossa igreja, prepare um curso rápido para nós aprendermos a evangelizar e nos ensine sobre, dá uma aula para nós, nos ensine, faça um seminário para aprendermos a evangelizar. E eu sempre falo o seguinte, eu brinco dizendo, não precisa não. Muitas vezes os crentes aprendem, estudam para ficar discutindo com outro crente, discutindo sobre batismo com o Espírito Santo, discutindo sobre batismo por aspersão, por imersão, discutindo sobre sábado, discutindo sobre um tanto de coisa, mas nunca prega. E sabe o que eu falo? Fala do amor de Jesus, o que Ele fez na tua vida. Pregar o evangelho, evangelizar é a coisa mais fácil que existe. É só falar o que Deus fez na tua vida. Será que Deus não fez nada na tua vida, meu irmão, minha irmã? Será que Deus não fez nada na tua vida? Então fale do seu amor, fale da transformação da tua vida. As lâmpadas não falam, as lâmpadas brilham. Então fale, viva melhor, viva o evangelho, uma vida de testemunho, uma vida irrepreensível no seu trabalho, entre a tua família. Antes de você querer ganhar as pessoas no Egito, lá na Índia, ganhe primeiramente a tua família. Então Deus está pedindo contas, Jesus está pedindo contas. O fruto, temos evangelizado, temos pregado a palavra, mas sabe o que acontece hoje? As pessoas querem ter cargos na igreja. Eu acho engraçado, de vez em quando vem uma pessoa de outra igreja para a nossa igreja e fala assim, pastor Eugênio, eu estou vindo para cá, mas eu não quero ficar no banco. Aí eu já entendo logo. Na verdade, ele quer ter uma oportunidade, um cargo, ele quer fazer parte do louvor, ele quer participar, muitos querem aparecer, não é verdade? Não, eu não quero ficar sentado no banco, não. As pessoas estão pensando que fazer a obra de Deus, as pessoas estão pensando que ter frutos é ter um cargo na igreja. Sim, você pode ajudar na sua igreja lá, se houver oportunidade, mas gente, você não precisa ter cargo na igreja não, você precisa pregar a palavra no teu trabalho, dar testemunho na tua casa. Por isso que nós estamos vendo muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, atrás de cargo, atrás de oportunidade, para fazer autoexpiação. Queridos, Jesus já fez a expiação lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados.
E o problema não é esse. O problema é que muitos pastores, muitos líderes aproveitam e já falam com a pessoa assim: não, vem para minha igreja que eu te dou um cargo, venha para minha igreja que eu te dou uma oportunidade. Tinha uma nossa igreja na época, uma senhora que era bênção entre nós. Aí um pastor falou com ela: não, venha para a igreja, para o nosso ministério, que eu vou te colocar na vice-liderança do meu ministério. E as pessoas estão sendo levadas pensando que servir a Deus é ter um cargo na igreja, é ser nomeado, nomeada como obreira, como obreiro. E aí, sabe o que acontece? Em casa não faz nada, não evangeliza, não ganha família para Jesus, não ganha os filhos para Jesus. Lá no trabalho dá um péssimo testemunho. Jesus está buscando frutos. Quantos que estão pensando, confundindo, achando que servir a Deus, servir a Jesus é ter um cargo na igreja, e muitos se sentem vaidosos, dizendo: não, eu sou obreiro na igreja, eu sou obreira, eu tenho um cargo na igreja, liderança tal. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que muitos estão sendo enganados, que muitos não têm sido ensinados, que Jesus quer muito mais do que isso. Jesus está querendo que você tenha vida. Jesus está querendo, minha irmãzinha, que você ganhe teu marido. Jesus está querendo que você ganhe os teus filhos. Jesus está querendo que lá na fábrica, lá naquela loja, lá naquele hospital, lá naquela policlínica, lá naquele banco, que lá você dê testemunho, faça diferença. Então, Jesus está procurando frutos. Deus nos confiou também dons, talentos. O que você faz? Você é um advogado? Você é um psicólogo? Você é uma pedagoga? Você é o quê? Você é um mecânico? O que você faz? Sabe qual é o seu ministério? Conforme Martim Lutero dizia, é que cada um deve desempenhar o seu ministério de proclamação das virtudes de Deus na sua vocação. Se você é um médico, seja uma bênção como médico, aproveita a oportunidade para falar do amor de Jesus. Se você é um psicólogo, se utiliza as ferramentas dadas que você aprendeu para curar a alma de muitos, mas aproveita para falar do amor de Jesus, da graça de Jesus. Se você é um advogado, usa a sua postura, o seu cargo de advogado, para poder ganhar almas para Jesus. Eu estou vendo aí alguns que são advogados, são médicos, que querem abandonar para ser pastor. Eu preciso entrar no ministério, mas você já está no ministério. Se você é uma professora, você já está no ministério. Você já está engajado no ministério. Aproveita a oportunidade lá naquela escola para você falar do amor de Jesus, para você falar do amor de Jesus para os pais, para as crianças, para os seus adolescentes, para os jovens. Você é mecânico? Seja íntegro e irrepreensível como mecânico, fazendo diferença. Você está entendendo, gente? Então Deus nos confiou talentos, dons, e Ele vai pedir contas. Outra coisa também, Deus deu para nós o poder do seu Espírito para pisarmos serpentes e escorpiões, que são os demônios. Deus nos deu autoridade para poder repreender os espíritos que estão manietando neste mundo tenebroso, injerenciando mentes, corações. São pessoas que estão escravizadas pelas trevas, pelas algemas do inferno, e Deus nos deu, através do seu Espírito, o poder. Jesus diz que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões. A ideia é para poder repreender o diabo, para poder repreender as trevas. Deus nos confiou isso e Ele vai pedir contas. Ele vai pedir contas lá na loja que você trabalha, que você nunca falou do amor de Jesus. Ele vai pedir contas naquela fábrica que você nunca falou do amor dele. Ele vai